A história de Jonas, uma lição de obediência e misericórdia. Neste vídeo, vamos conhecer uma das histórias mais marcantes da Bíblia. Jonas, o profeta que tentou fugir de Deus. Por que ele resistiu ao chamado? O que aconteceu durante sua fuga? E, acima de tudo, o que essa narrativa pode nos ensinar sobre a compaixão divina? Fique até o final para descobrir como Jonas enfrentou seus medos e como Deus usou sua história para nos trazer lições profundas. Antes de começarmos, gostaríamos de dizer que você pode fazer a sua sugestão de histórias bíblicas aqui no canal. Será uma honra poder atendê-lo. Mas vamos lá, vamos conhecer a história do profeta Jonas. O chamado de Deus para Jonas. Jonas vivia em Israel, um lugar onde Deus frequentemente falava com os profetas, dando-lhes missões específicas. Um dia, a voz de Deus ecoou claramente em sua vida, com uma ordem inesperada. Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. Pregue contra ela, porque a sua maldade chegou até mim. Nínive era a capital do Império Assírio, uma cidade enorme, famosa por sua crueldade, idolatria e pecados. Para Jonas, essa ordem soava impossível. Os ninivitas eram inimigos de Israel, e ele não conseguia entender por que Deus queria salvá-los. Tomado por medo e ressentimento, Jonas decidiu desobedecer. Ele não queria ajudar um povo que representava tanta dor e opressão para sua nação. Em vez de seguir para Nínive, Jonas foi para um porto e embarcou em um navio rumo a Tarsis, uma cidade distante na direção oposta. Ele achava que poderia escapar do plano de Deus, mas estava prestes a descobrir que ninguém pode fugir de seus olhos. A tempestade no mar. Durante a viagem, enquanto o navio seguia por águas tranquilas, algo inesperado aconteceu. Uma tempestade terrível se formou, com ventos uivantes e ondas gigantescas. Os marinheiros apavorados começaram a clamar aos seus deuses e a jogar a carga ao mar para aliviar o peso do barco. Enquanto isso, Jonas dormia profundamente no porão do navio, alheio ao caos. Os marinheiros, perplexos, acordaram Jonas e perguntaram como ele conseguia dormir em meio àquela calamidade. Desesperados, lançaram sortes para descobrir quem era o responsável por aquela tempestade sobrenatural. A sorte caiu sobre Jonas. Ele admitiu que estava fugindo de Deus, o Criador dos céus e da terra. Ele explicou que a única forma de acalmar a tempestade era lançá-lo ao mar. Relutantes, os marinheiros tentaram de tudo para salvar o barco sem prejudicar Jonas, mas, por fim, não tiveram escolha. Antes de lançá-lo às águas, oraram pedindo perdão a Deus, e então Jonas foi jogado ao mar. Para o espanto de todos, a tempestade cessou imediatamente, e o mar se acalmou. O grande peixe. Mas aquele não era o fim da jornada de Jonas. Enquanto afundava nas águas escuras, um grande peixe enviado por Deus o engoliu. Durante 3 dias e 3 noites, Jonas permaneceu no ventre do peixe, um lugar de completa escuridão e isolamento. Nesse momento, Jonas começou a refletir sobre sua desobediência e sua vida. Ele percebeu que não podia fugir do plano de Deus e que, mesmo na adversidade, a misericórdia divina o havia alcançado. No ventre do peixe, Jonas fez uma oração fervorosa, reconhecendo seus erros e clamando por perdão. Na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. Após 3 dias, Deus ordenou ao peixe que vomitasse Jonas em terra firme. Apesar de todo o sofrimento, Jonas foi poupado. E agora entendia que não poderia fugir do propósito de Deus. A missão em Nínive. Desta vez, Jonas obedeceu. Ele partiu para Nínive e começou a pregar pelas ruas da cidade. Em 40 dias, Nínive será destruída. Sua mensagem era simples, mas poderosa, e ecoou por toda a cidade. Algo surpreendente aconteceu. Os ninivitas acreditaram na mensagem de Jonas. Desde as pessoas mais simples até o próprio rei, todos demonstraram arrependimento. O rei desceu de seu trono, vestiu-se de pano de saco e decretou um jejum para toda a cidade, incluindo os animais.
Ele ordenou que todos abandonassem seus maus caminhos e clamassem a Deus por misericórdia. Deus viu o arrependimento sincero dos ninivitas e decidiu poupá-los. Sua compaixão infinita alcançou até mesmo aqueles que pareciam além da redenção. A frustração de Jonas e a lição final. Apesar do grande milagre que presenciou, Jonas não ficou feliz. Para ele, era injusto que Deus poupasse os ninivitas, um povo tão cruel. Ele saiu da cidade e foi para um lugar distante, esperando que o julgamento divino ainda recaísse sobre Nínive. Enquanto Jonas observava, Deus fez crescer uma planta para dar sombra a ele, aliviando seu desconforto. Jonas ficou feliz com a planta, mas no dia seguinte, Deus enviou um verme para destruí-la. Quando o sol voltou a castigá-lo, Jonas lamentou profundamente pela planta. Então Deus lhe disse: "Você tem pena de uma planta que não cuidou nem fez crescer. Por que então eu não deveria ter compaixão de Nínive, uma cidade com mais de 120.000 pessoas, que não sabem distinguir entre a mão direita e a esquerda, além de muitos animais?" A história de Jonas termina com uma pergunta que continua ecoando em nossas vidas. Por que temos tanta dificuldade em aceitar a misericórdia de Deus para outras pessoas? Assim como Jonas, somos rápidos em julgar, mas lentos em perdoar, esquecendo que nós mesmos dependemos dessa mesma graça divina. Deus usou a planta que cresceu e murchou como uma lição para Jonas e para nós. Será que valorizamos mais nosso conforto e nossas opiniões do que o bem das pessoas ao nosso redor? A compaixão de Deus vai além do que conseguimos compreender, alcançando até aqueles que julgamos indignos de perdão. Essa história nos desafia a olhar para dentro e questionar: como lidamos com o chamado de Deus? Estamos dispostos a amar até mesmo aqueles que nos feriram? Será que conseguimos enxergar o mundo com os olhos de Deus, vendo o valor das pessoas independentemente de seus erros? Por fim, a pergunta que Deus fez a Jonas nos lembra que o amor divino não é seletivo. Ele se importa com todos, mesmo aqueles que consideramos distantes ou perdidos. E nós? Estamos dispostos a obedecer ao chamado de Deus, a amar como Ele ama e a sermos instrumentos de sua graça? A história de Jonas nos convida a refletir e transformar nossas atitudes, para que possamos viver com mais amor, obediência e compaixão, seguindo o exemplo do nosso Pai Celestial. Eu quero orar por você. Pai Santo e Eterno, assim como Jonas, muitas vezes enfrentamos desafios e dúvidas. Ajuda-nos a confiar no Teu plano e a aceitar a Tua misericórdia, mesmo quando não compreendemos. Que possamos aprender a amar como Tu amas e a obedecer ao Teu chamado, mesmo nas situações mais difíceis. Em nome de Jesus, amém. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar nos comentários o que achou dessa história. E se tiver alguma sugestão de tema, deixe aqui. Quem sabe sua ideia não será o próximo vídeo. Deus te abençoe.